à resolução da prova da PUC 2019, Ciências da Natureza, as questões de Física, grupo 3. Então, vamos lá, vamos mais uma resolução. Questão 9 da prova diz o seguinte: uma gangorra homogênea significa que a massa está uniformemente distribuída ao longo do seu comprimento, portanto, o seu centro de gravidade está no seu centro geométrico. Ela tem 2 metros de comprimento, está apoiada em seu centro. Então ela está em equilíbrio horizontal. Ou seja, o momento total horário é igual ao momento total anti-horário. A distribuição de massa é a mesma dos dois lados, já que ela é homogênea. Muito bem, um menino de 40 kg decide subir na extremidade direita da gangorra. A qual distância desse menino, em metros, deve se posicionar seu amigo de 50 kg para que a gangorra fique em posição horizontal? Então, se um menino ficar aqui na direita, na extrema direita, teremos um torque horário, um momento resultante horário. Para anular o momento horário, temos que produzir um momento igual, anti-horário. E quem vai produzir esse momento anti-horário é o seu amigo de 50 kg. Então, vamos lá. Então, a solução é a seguinte. Temos aqui a gangorra, seja O o nosso polo de momento, de torque, tá? Que seria o ponto de contato aqui com essa cunha, aqui no meio. O nosso amigo está na extremidade direita, ele tem um peso de 400 newtons, ou seja, a força que ele faz sobre a extremidade direita tem valor numérico igual ao seu próprio peso, já que no equilíbrio, a normal sobre ele, que é a força que a gangorra faz sobre ele para cima, é igual ao seu peso para baixo. Portanto, a força que ele faz sobre a gangorra, na extremidade direita, é igual ao seu próprio peso. Muito bem. O seu amigo tem que ficar do outro lado para produzir um torque no sentido anti-horário. E o seu amigo tem um peso de 500 newtons. Portanto, ele aplica nesse ponto da barra uma força igual ao seu próprio peso, 500 newtons. Além disso, a cunha aplica uma força vertical dirigida para cima, uma força R, cujo módulo é igual à soma dos pesos, ou seja, 500 mais 400, essa força aqui é de 900 newtons. Bom, porém, ele quer que determinemos a distância que o menino da direita, de 400 newtons de peso, tem que estar do menino da esquerda para que a barra fique na horizontal, para que a soma total das forças e dos momentos seja nula, né? Então, consideremos que o menino da esquerda está a uma distância x do polo, que é o ponto de apoio, e o nosso amigo à direita está a 1 metro. Como a barra é homogênea e tem 2 metros de comprimento, e esse menino se encontra na extremidade direita, então ele está a 1 metro do apoio, que está no centro da barra, né? Então, o momento total produzido pelo peso da barra é zero, porque ela é aplicada ao ponto de apoio, o torque total é zero, né? Assim como a força de reação aplicada pelo apoio. O momento total produzido por ela é zero, porque o momento de uma força em relação ao seu próprio ponto de aplicação é nulo. É como tentar abrir uma porta puxando pela dobradiça. Muito bem, então a distância aqui é x, né? O braço de alavanca dessa força de 500 newtons em relação a O é de x metros. O braço de alavanca da força de 400 newtons até o ponto O é 1 metro. E o braço de alavanca de R em relação a O é zero. Muito bem. Em relação a esse ponto O, a força de 400 newtons produz um torque horário. A tendência é fazer a barra girar no sentido horário. E já a força de 500 newtons tende a promover um torque anti-horário em relação a O. Então, para garantir o equilíbrio, a soma vetorial das forças tem que ser zero na vertical, então R em módulo é igual a 500 mais 400, então o módulo de R seria 900 newtons. Mas isso não resolve o meu problema. Eu preciso descobrir a distância D entre os dois meninos. A distância D, portanto, é a soma de x com 1 metro. Então, o problema se resume a descobrir o valor de x, que é o braço de alavanca da força de 500 em relação a O. Bom, aplicando a condição de equilíbrio rotacional em relação a O, que é o ponto de apoio aqui da gangorra, o somatório dos momentos, dos módulos dos momentos horários, tem que ser igual à soma dos módulos dos momentos anti-horários. Muito bem, o somatório dos módulos dos momentos horários em relação a O, que é o nosso polo aqui, o apoio, tem que ser igual ao somatório dos momentos horários em módulo para o mesmo ponto O. Tá? Bom, quais forças ou qual força produz um momento anti-horário? Faria a barra girar no sentido anti-horário.
seria a força de 500 newtons. E o momento da força de 500 newtons em relação a O, como ela é vertical e a barra é horizontal, o braço de alavanca é a distância x. Ou seja, a distância da linha de ação da força de 500 até uma linha paralela que passe pelo polo O é x. Então, o momento produzido por essa força é 500 vezes x em relação a O. E o momento horário seria 400 vezes o seu braço de alavanca, que é 1 metro. Porque a distância da linha de ação da força 400 vertical até a linha paralela que passa pelo polo é de 1 metro. Então, teremos que 500 vezes x, o momento anti-horário, tem que ser igual a 400 vezes 1, que é o momento horário. Portanto, 400 vezes 1 é 400, x vai ser 400 divididos por 500, ou 4 quintos, que dá 0,8 metros. Então, a distância que esse menino de 500 newtons de peso tem que estar do apoio, né, é de 80 centímetros, ou 0,8 metros. Portanto, a distância D é x mais 1, 0,8 mais 1, muito fácil, 1,80 m. Então, a distância entre os dois tem que ser de 1,80 m para garantir o equilíbrio horizontal da barra. A barra não gira nem no horário, nem no anti-horário. Ela fica na horizontal. Então, para isso acontecer, o menino de 500 newtons tem que ficar a 80 centímetros à esquerda do apoio. Portanto, a 1,80 m de distância do seu colega que está na extremidade direita. 1,80 m, gabarito, letra D. Vamos lá, questão 10. Duas cargas elétricas idênticas estão separadas por uma distância D. E nessa condição, em cada uma delas atua uma força de módulo F. Bom, se eu considerá-las idênticas, vamos supor que as duas têm a mesma carga, mesmo sinal, mesmo módulo. Né? Então, elas vão se repelir mutuamente, separadas de uma distância D, uma força F, ou seja, uma força de interação eletrostática. É uma força coulombiana, não por ter nascido na Colômbia, mas por obedecer à lei de Coulomb. Né? Então, ao dobrar a distância entre as cargas, qual é a nova força atuante em cada carga? Bom, a leitura da lei de Coulomb, o entendimento da lei de Coulomb resolve esse problema imediatamente. Né? Nós temos a seguinte configuração. Eu tenho uma carga Q separada de uma outra carga Q, considerando-as idênticas, elas vão se repelir com uma força F. Se elas tivessem sinais diferentes, mas módulos idênticos, elas vão se atrair com uma força F. A lei de Coulomb não faz alusão ao sinal. O sinal vai dizer se é atrativa ou repulsiva. A lei de Coulomb se preocupa com o módulo da carga e com a distância entre essas cargas. Então, nessa configuração, a lei de Coulomb diz que a intensidade da força entre elas é proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Então, F vai ser dada por K módulo de Q vezes módulo de Q sobre D ao quadrado. Ou KQ ao quadrado sobre D ao quadrado. Dobrando a distância entre elas, evidentemente que mantendo as cargas, a intensidade da força vai diminuir. Né? Passa a ser agora F'. Então, escrevendo a lei de Coulomb para a segunda configuração, teremos F', a força de interação entre elas vai ser K, mesmo o meio, não mudou o meio, módulo de Q vezes módulo de Q, não mudaram essas cargas, sobre 2D, agora a distância é 2D, ao quadrado. Então, a distância 2D ao quadrado, teremos KQQ sobre 4D ao quadrado. Notem que KQQ sobre D ao quadrado é o F. É a força de interação quando a distância entre elas é D. Então, F' vai ser KQQ sobre D ao quadrado, que é o F, sobre 4. Ou seja, dobrando a distância, a lei de Coulomb diz que o mesmo par de cargas, dobrando a distância, a força é dividida por 2 ao quadrado. Ou seja, ela diminui 4 vezes. Então, a força F' vai ser 1/4 da força original. Então, uma questão que depende da interpretação correta da lei de Coulomb. A força de interação entre cargas é proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se você aumenta a distância, a força diminui. Se você diminui a distância, a força aumenta. Se você aumenta a distância 2 vezes, a força é dividida por 2 ao quadrado. Se você diminui a distância 2 vezes, a força é multiplicada por 2 ao quadrado. Então, um bom entendimento da lei de Coulomb, essa questão não é nenhum problema complicado. Beleza? Então, quando eu dobro a distância entre elas, a força é 1/4 da situação original.
Gabarito letra A. Então a força passa a ser F sobre 4. Questão número 11. Um pequeno satélite percorre uma órbita circular em torno de um planeta distante com velocidade escalar constante, aqui foi dado o módulo da velocidade escalar, o V, de 2.400 km por hora. O período da órbita é de 3,14 horas, ou seja, esse satélite leva 3,14 horas para completar uma volta em torno desse planeta com essa velocidade de módulo constante. A única coisa que muda é a direção do vetor velocidade. Portanto, a aceleração adquirida nesse movimento circular e uniforme é a aceleração centrípeta, porque a única coisa que muda é a direção do vetor velocidade. E ele quer que determinemos essa aceleração em quilômetros por hora ao quadrado, quilômetros por hora por hora. Então a velocidade aqui está em quilômetros por hora e o período aqui está em horas. Muito bem. Então, como é um movimento circular e uniforme, essa velocidade escalar pode ser calculada dividido 2πr, que é uma volta completa, por t. De fato, quando você completa uma volta, você percorre ao longo da circunferência um comprimento, uma distância 2πr. E o tempo que você leva para fazer isso é o que nós chamamos de período. Então, quando eu completar 2πr, eu dei uma volta. Em quanto tempo eu fiz isso? Num período t. Nós chamamos de t maiúsculo. Então, a velocidade escalar no movimento circular uniforme pode ser calculada como 2πr sobre t. Muito bem. Como o movimento é circular e uniforme, a nossa aceleração vetorial ela é igual à componente centrípeta, porque a componente tangencial é nula, já que o módulo da velocidade não muda. É sempre o mesmo, 2.400 km por hora. Então, a minha aceleração é centrípeta. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ah, então eu já tenho a velocidade. Ah, eu preciso do raio. Então eu vou reescrever essa relação aqui, já que eu tenho o valor de V e o valor de T, 2.400 e 3,14 horas, eu vou extrair daqui o valor de R. Tá? Muito bem, quem é o R? Esse T passa multiplicando o V e esse 2π passa dividindo. Então o R é VT sobre 2π. Tranquilo? Então R, o raio da trajetória, é VT sobre 2π. Vamos deixar esse cara aqui lá no forno. Tá? Vamos agora calcular a aceleração. A aceleração ela é centrípeta. Então é V ao quadrado sobre o raio. Módulo da aceleração centrípeta é o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Lembrando, professor, por que é centrípeta? Porque o movimento é circular e uniforme. Então, apenas o módulo, apenas a direção do vetor velocidade muda no decurso do tempo. O seu módulo é constante. Então, não tem a componente tangencial. Então, a nossa aceleração vetorial ela é totalmente centrípeta. Tá? Então, a nossa aceleração é igual a V ao quadrado sobre R. Ah, mas quem é o R? VT sobre 2π. A mágica da matemática vai se fazer. No lugar do R, eu coloco VT sobre 2π. Então, a aceleração vai ser igual a V ao quadrado sobre R, que é VT sobre 2π. Esse quadrado cancela com esse V, e multiplicando pelo inverso, né, teremos aqui V ao quadrado multiplicado por 2π sobre VT. O V ao quadrado cancela com V, fica V. Né? Então, teremos 2πV sobre T. Olha que interessante. Eu posso calcular a aceleração em função do que foi dado. A velocidade, 2.400 km por hora, dividido pelo período, 3,14 horas. Substituindo os valores, 2 vezes π, malandramente, se ele deu o período 3,14 horas, vamos usar o π igual a 3,14. Então, 2 vezes π, 3,14, vezes v, 2.400 km por hora, dividido por 3,14 horas. Então, quilômetro por hora, quilômetro por hora ao quadrado, que é a unidade em que foi pedido. 3,14 cancela com 3,14, temos 2 vezes 2.400, 4.800 km por hora ao quadrado. Essa é a aceleração que é a componente centrípeta, que ela é radial e aponta para o centro da trajetória circular, e tem módulo de 4.800 km por hora. Tá? Muito bem, então o gabarito aí, letra E. Mais uma questãozinha. Um corpo de massa 10 kg é levantado verticalmente com aceleração constante de 2,37 metros por segundo ao quadrado por uma altura de 5 metros. Então,
Um objeto de 5, um corpo de 10 kg vai ser erguido verticalmente com uma dada aceleração constante, numa altura de 5 metros. Calcule em joules o trabalho realizado pela força-peso ao longo da subida. Bom, nós temos a seguinte situação. Tem um corpo aqui de 10 kg, vamos supor aqui no solo, então ele tem um certo peso. Eu vou deslocá-lo verticalmente. Ele vai sofrer um deslocamento ΔS, numa altura h. Muito bem. Essa aceleração aqui pode ser utilizada para se determinar o valor da força necessária para acelerá-lo ao longo desse deslocamento. Ou seja, teria força sobre a qual sobre a força que atua sobre o objeto. Né? Como ele acelera para cima, seria essa força menos o peso, é a massa do objeto vezes a aceleração. Com isso, você descobre a força F. Só que ele pediu o trabalho do peso. Então, não preciso de força nenhuma, não preciso de aceleração nenhuma. Por quê, professor? Porque nós aprendemos a calcular o trabalho do peso. O peso sendo uma força conservativa, assim como a força elástica e assim como a força elétrica, eles possuem uma fórmula exclusiva para cálculo de trabalho, para transferência de energia. Então, como o movimento se processa verticalmente de baixo para cima, o deslocamento tem sentido contrário ao peso, que é a força em questão. Portanto, o trabalho vai ser negativo. E nós aprendemos, na teoria, que o trabalho do peso é dado pelo produto do peso pelo deslocamento. O deslocamento corresponde à altura. Então, o trabalho do peso vai ser menos o peso, que é mg, vezes o deslocamento, que é h. Então, o trabalho do peso é menos mgh. O trabalho é negativo, por quê? Porque o deslocamento ocorre contra a força. Então, quando você ergue um objeto, sendo o trabalho do peso negativo, esse corpo adquire, ele acumula energia potencial gravitacional. Por isso que o trabalho é negativo, para que haja um aumento da energia potencial gravitacional. Então, o trabalho do peso vai ser simplesmente menos mgh. E essa aceleração aqui, simplesmente, é um dado desnecessário para a solução do problema. Enfim, aplicando aqui os resultados, os dados, massa em quilogramas, aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado e a altura 5 em metros. Todo mundo no Sistema Internacional de Trabalho vai estar em joules. Então, menos a massa 10 kg vezes o G 10 vezes a altura 5 metros, teremos um trabalho de menos 500 joules. Então, quando você pega esse objeto de 10 kg e coloca numa altura de 5 metros, o trabalho realizado pelo peso é de menos 500 joules. Isso quer dizer que houve um aumento, um acúmulo de 500 joules de energia potencial gravitacional. Tá? Então, a resposta para o problema simples, gabarito letra D, menos 500 joules. Questão 13. Em um calorímetro de capacidade calorífica desprezível, isso quer dizer que o calorímetro não vai participar da troca de calor, ele vai apenas garantir o isolamento térmico entre o que está dentro do calorímetro e o que está fora, o ambiente, a vizinhança. Então, tendo capacidade térmica desprezível, ele apenas contribui para com o isolamento, mas não exerce influência na troca de calor. Muito bem, o que tem dentro desse calorímetro? Nós temos 120 gramas de água, 120 ml de água a 60 graus Celsius. Calcule a massa de gelo a 0 graus Celsius, quer dizer, gelo fundente. Qualquer calor que esse gelo venha absorver, ele vai derreter, ele vai mudar o estado físico sem variar a temperatura. Eu quero saber que massa de gelo em gramas devemos adicionar a essa massa de água, de modo que a temperatura final de equilíbrio do sistema seja de 40 graus Celsius. Então, o problema é que nós já sabemos o resultado. Eu vou pegar água a 60 e vou misturar com uma massa M de gelo a 0. E no final eu vou ter água a 40 graus Celsius, considerando que o sistema está no nível do mar. Então, água a 40 graus Celsius está no estado líquido. Então, o que aconteceu? A água, inicialmente a 60, vai terminar o problema a 40. Então, ela vai esfriar de 60 a 40, e nesse processo de resfriamento, ela vai ceder calor para o gelo. Como o gelo está a 0 grau, esse gelo vai derreter integralmente, porque eu já sei que no final eu só vou ter água, e a água desse gelo, a água da fusão, vai ser aquecida de 0, porque durante a mudança de estado físico, gelo a 0 vira água a 0. Ela vai ser aquecida de 0 até 40. Então, nós já sabemos todas as etapas do processo de troca de calor, considerando o sistema isolado, já que o sistema está num calorímetro,
que não participa da troca de calor, mas garante o isolamento. Então, a quantidade de calor trocada entre a água e o gelo, essas quantidades de calor somadas, a quantidade de calor cedida pela água, mais a quantidade de calor absorvida pelo gelo, tem que ser um processo de soma zero. Ou seja, aquela quantidade que a água cedeu é exatamente igual à quantidade de calor. Aquela quantidade de calor que a água cedeu é exatamente a quantidade de calor que o gelo absorveu. E isso graças ao isolamento térmico. Agora vamos às porções. A parte relativa à água é a parte de resfriamento. É um calor sensível de resfriamento. Então é a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Mais aquilo que o gelo absorveu. Bom, com o gelo aconteceram duas coisas. Ele absorve calor da água, como ele estava a zero no estado sólido, ele primeiro derrete. Ele vira a massa M de gelo, vira a mesma massa de água a zero. E dessa mesma massa de água vai ser aquecida de 0 até 40, que é a temperatura final de equilíbrio. Então esse Q da água tem uma parcela e esse Q do gelo tem duas parcelas. Então qual é o Q da água? Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. Agora a parcela do gelo. Primeiro o gelo vai ser fundido, então calor latente de fusão vezes a massa do gelo que vai ser fundida, ou seja, todo o gelo. Então massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Aqui rola uma mudança de estado físico. O gelo a zero vira água a zero. Depois, essa água a zero continua recebendo o calor da água que estava inicialmente a 60. Então, essa mesma massa de gelo agora no estado líquido vai ser aquecida. Então, tem que usar o calor sensível MC Δθ. A massa do gelo, que agora é água, calor específico da água, que agora ele se encontra no estado líquido, vezes a variação de temperatura da água. Esse Δθ da água aqui é a água da fusão. Não confundir com esse daqui, que é a água que já estava a 60 graus Celsius. Então está aqui o calor cedido pela água, mais a quantidade de calor absorvida pelo gelo, que fez com que o gelo derretesse, e a água da fusão fosse aquecida até 40 graus Celsius. Isso tem que ser igual a zero. Substituindo os valores, massa da água estava no recipiente, 120 gramas, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura, abre parênteses, temperatura final, 40, que é a temperatura de equilíbrio do sistema, menos a inicial da água, 60. Então, essa quantidade de calor aqui é a quantidade de calor que a água vai ceder, tanto é que é negativo. Tá? Mais uma massa de gelo a ser determinada, vezes o calor latente de fusão, que foi dado aqui. São 80 calorias para que cada grama de gelo a zero vire 1 grama de água a zero. 80 vezes massa do gelo, essa mesma massa de gelo, tá? Virou água e agora vai ser aquecida de 0 até 40. Então a massa de gelo, que agora está no estado líquido, vezes o calor específico da água no estado líquido, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura que essa massa de água vai sofrer. Ela está a 0, porque é a água da fusão, e vai atingir 40. Então, final 40 menos inicial 0. Isso tem que ser igual a 0. Fazendo as continhas, aqui teremos menos 20 vezes 120 menos 2.400. Então, são 2.400 calorias que esses 120 gramas de água cedem para o gelo ao se resfriar de 60 até 40. Então, 120 gramas de água, ao se resfriar de 60 a 40 graus Celsius, cedem 2.400 calorias. Para onde vão essas 2.400 calorias? Para o gelo. Para fazer o que com ele? Parte dessa energia derrete o gelo e parte dessa energia aquece a água do gelo de 0 a 40. Então, o que sobrou aqui? Massa do gelo vezes 80 e aqui 40 menos 0, 40, vezes massa do gelo vezes 1, massa do gelo vezes 40. Então, aqui, ó, a única incógnita é a massa do gelo, que é o que a gente quer descobrir. Né? Então, 40 massa do gelo, 80 massa do gelo, 120 massa do gelo. Somando os dois lados com 2.400, corta do lado esquerdo, aparece 2.400 do lado direito. Então, teremos 120 é igual a 2.400. Então, qual é o número que multiplicado por 120 dá 2.400? É aquele número que é igual a 2.400 dividido por 120. Isso dá 20 gramas. Então, colocando 20 gramas de gelo a 0 graus Celsius, com 120 gramas de água a 60 graus Celsius dentro de um recipiente que isola perfeitamente do ambiente externo e não troca calor com quem está lá dentro, no final teremos 120 com mais 20, né? 120 de água que já tinha, mais 20 gramas de gelo que viraram água. Teremos 140 gramas de água a 40 graus Celsius dentro do recipiente. Então, a massa de gelo a ser colocada é de 20 gramas, gabarito, letra B. Muito bem, vamos à próxima.
Um pequeno copo é pequeno copo, então não estou considerando muito o volume desse copo em comparação aqui com as outras dimensões envolvidas. Então, um pequeno copo é virado na superfície de um lago, onde um volume V de ar contido no copo está na pressão atmosférica. Então, o ar preso aqui dentro do copo está na pressão atmosférica, 1 atm. O copo é baixado até uma profundidade Hzão, onde o volume do ar dentro do copo se torna V sobre 2. Evidentemente que com o aumento da pressão, o volume de ar dentro do copo foi reduzido, segundo o enunciado, pela metade. Este processo é lento e a temperatura do copo e da água podem ser consideradas como constantes. Então, estamos falando de uma massa de ar que, se for entendida como gás ideal, sofreu uma compressão de um volume V para um volume V sobre 2, isotérmica, sob temperatura constante. Se você lembrar da lei de Boyle, num processo isotérmico, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, para que a temperatura fique constante, se o volume de ar, entendido como um gás ideal, considerando o ar como um gás ideal, caiu pela metade, é porque a pressão dobrou. Então, se a pressão aqui no início é de 1 atm, a pressão aqui embaixo é de 2 atm. Tá? Não vou considerar a coluna líquida de água aqui, já que é um copo pequeno, comparado com o H. Tá? Então, vamos lá. Ele quer que determinemos exatamente o valor de H. Bom, inicialmente, só para demonstrar, usando a transformação, ou lei geral das transformações gasosas, o produto PV sobre T é constante, quando ele passa de um estado de equilíbrio termodinâmico para outro. Então, PI/VI sobre T é igual a PF/VF sobre T. Por que aqui não está TI e por que aqui não está TF? Porque a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então, o T é o mesmo. Então, nós sacamos, quem fica constante, nós sacamos, tiramos, limamos, expulsamos da lei geral. Então, como é um processo isotérmico, o T aqui cancela com T aqui e sobra o quê? PI/VI é igual a PF/VF. Se o produto entre duas grandezas, no caso, pressão e volume, é o mesmo antes e depois, é porque P e V são inversamente proporcionais. Então, o que nós temos aqui? Qual é o estado inicial do gás aqui? Volume V, pressão 1 atmosfera. Então, pressão inicial, 1 atmosfera, volume inicial V, temperatura T. E no estado final, a pressão final, que eu quero descobrir, o volume é V sobre 2. O volume final é V sobre 2. T. Então, T cancela com T, V cancela com V. Então, teremos 1 é igual a PF sobre 2. 2 vezes 1, então a pressão final é de 2 atmosferas. Então, lembrando da lei de Boyle, se não lembrasse da lei de Boyle, use a transformação, a lei geral dos gases. Se eu considerar ele como um gás ideal, ele saiu de um estado para o outro, em que o volume caiu pela metade e a temperatura ficou constante. Processo isotérmico, lei de Boyle. Pressão e volume são inversamente proporcionais, ou apele para a lei geral dos gases. Tá? Como o processo é isotérmico, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Ora, se o volume caiu pela metade, a pressão tem que dobrar. Então, a pressão aqui é o dobro da pressão do lado de cá. Isso quer dizer que a pressão nesse ponto 2, tá, é igual a 2 vezes a pressão atmosférica. Com a pressão atmosférica de 1 atm, a pressão aqui vai ser de 2 atm. Portanto, pelo teorema de Estevam, a diferença de pressão entre os pontos 2 e 1 é exatamente o que existe entre eles, que é uma coluna líquida de altura H. Que líquido é esse? É a água. Como é que eu calculo pressão exercida por coluna líquida? Ou hidrostática, ou manométrica, que é a mesma coisa. É a densidade do líquido, vezes o G, vezes a altura da coluna. Então, pelo teorema de Estevam, sendo a pressão no ponto 2 de 2 atmosferas, a diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 1 é a pressão exercida pela coluna líquida que existe entre esses dois pontos. Esse é o enunciado, basicamente, do teorema de Estevam. Então, a pressão P2, 2 atmosferas, ou 2 vezes 100 mil pascals, 200 mil pascals, menos P1, 1 atmosfera, ou seja, 100 mil pascals. Então, a diferença vai ser 200 mil, 2 atmosferas, menos 100 mil, 1 atmosfera, 200 mil pascals, menos 100 mil pascals. Isso é igual à pressão da coluna líquida, a pressão hidrostática. Densidade da água, que foi dada em unidade do sistema internacional, 1000 kg por metro cúbico, vezes o G, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura H que eu quero determinar. Bom, 200 mil menos 100 mil, 100 mil. 1000 vezes 10, 10 mil. Então, teremos do lado esquerdo 100 mil e do lado direito 10 mil. Então, o H vai ser 100 mil dividido por 10 mil, que dá 10. Né?
Então, essa altura H é de 10 metros. Evidentemente que se temos aqui uma atmosfera dentro da água, uma diferença de pressão de uma atmosfera, essa coluna líquida tem que ser de 10 metros. Você também poderia chegar a essa conclusão parando aqui. Tá? Isso aqui é só uma forma para que possamos revisar o teorema de sistema. Mas em termos de vestibular, se aqui a pressão é 2 e aqui a pressão é 1, a diferença, né, de uma atmosfera, então a cada 10 metros de profundidade você tem um acréscimo de uma atmosfera na água. Então essa coluna só poderia ser de 10 metros. Então uma atmosfera equivale a 10 metros d'água, ou 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, né? Depende do líquido que você usa. Muito bem, gabarito, letra A. Questão 15 diz o seguinte: um estudante faz uma experiência com dois blocos, 1 e 2. Aqui o bloco 1, aqui o bloco 2, colocando-os nas bordas opostas de uma superfície plana a uma altura h do solo, como mostra a figura. A massa do bloco 2 é o dobro da massa do bloco 1. Ambos os blocos são então abandonados a partir do repouso. O bloco 1 desce em queda livre e o bloco 2 desce pela rampa. Efeitos de atrito e resistência do ar são desprezíveis. Portanto, gente, se o atrito com a superfície e a resistência do ar são desprezíveis, a diferença entre as massas não tem a menor relevância. Tá? Muito bem, considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação: os dois blocos chegam ao nível do solo no mesmo instante, já que a inclinação da rampa é compensada exatamente pela massa maior do bloco 2. Será que isso é verdade? Vamos lá. Bom, a aceleração do bloco 1, já que ele vai entrar em queda livre, é g. O bloco 2, como ele está num plano inclinado sem atrito, vamos lembrar aqui, se ele está num plano inclinado sem atrito, as únicas forças que atuam sobre esse bloco são o seu peso vertical, dirigido para o centro da Terra, e a normal aplicada pelo plano. Ele acelera plano abaixo, que seria a aceleração do bloco 2. Aceleração do bloco 1, queda livre, é o g. Muito bem. Bom, se esse ângulo aqui é 30, essa direção é vertical, aqui nós temos 90 graus. Então aqui nós temos 60. Como essa direção x, o eixo x é paralelo ao plano, se aqui é 60, aqui também é 60. Se tudo isso é 90 e aqui é 60, aqui só pode ser 30. Então, falou em plano inclinado, o ângulo de inclinação do plano é sempre igual ao ângulo entre o peso e o eixo y, o eixo perpendicular ao plano. Bom, como ele acelera paralelamente ao plano, a normal não tem nada a ver diretamente com essa aceleração. E o peso? O peso não está na direção x, mas também não está na direção y. Mas ele gera uma componente na direção x, que é o famoso P na direção x. Tá? Pela segunda lei de Newton, esse P na direção x é a resultante sobre a massa m2. Então, é a massa m vezes a aceleração. A massa m2 vezes a aceleração a2. Mas quem é px? Px é a componente do P que está separada do ângulo. Então, px é o cateto oposto ao ângulo de 30. Então, é a componente de P que está lembra, seno de 30, separada do ângulo. Isso vai ser igual a massa m2 vezes a aceleração a2. Muito bem. Mas quem é P? P é a massa m2 vezes o g. É o peso do corpo de massa m2. Vezes o seno de 30, que é meio. Isso é igual a m2 vezes a2. Daí nós concluímos o seguinte, pessoal, essa regra é geral. Se eu tenho um plano inclinado sem atrito, a aceleração que ele adquire ela é paralela ao plano para baixo. Então, se o corpo desce, o movimento é acelerado. Se o corpo sobe, o movimento é retardado. E essa aceleração vale quanto? Olha aqui, ó. Independe da massa. Essa aceleração vai ser g vezes o seno do ângulo, que nesse caso aqui é 30, então é meio. Então, a aceleração A2 ela é metade de g. Mas g não é a aceleração A1? Então, a aceleração A2 é metade da aceleração A1.
Tudo bem? Então, usando aqui as leis de Newton, chegamos à conclusão seguinte. O bloco 1, queda livre. Então, a aceleração dele é g. A1 é igual a g. O bloco 2, ele está num plano inclinado sem atrito. Num plano inclinado sem atrito, a aceleração, anotem, é igual ao produto da aceleração da gravidade, e essa aceleração é atenuada pelo seno do ângulo de inclinação do plano. Então, num plano inclinado sem atrito, a aceleração adquirida pelo corpo que desliza nesse plano é g, aceleração da gravidade local, multiplicado pelo seno do ângulo de inclinação desse plano. Então, se a aceleração do bloco 1 vale g, a aceleração do bloco 2 vai ser g seno de 30, porque o ângulo θ aqui é 30, seno de 30 é meio. Então, quando eu coloco o plano no ângulo de 30 graus, eu faço com que ele deslize com uma aceleração que é igual a metade da aceleração da gravidade. Aqui na Terra, mais ou menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. A aceleração do bloco 1 é g, e a aceleração do bloco 2 é g seno de θ. Como θ é igual a 30, g seno de 30, que é igual a meio, g sobre 2. Então, a aceleração A2 vai ser g seno de 30, que é igual a g sobre 2. Tá? Por quê? Porque a aceleração A1 é igual a g. Então, a aceleração A2 vai ser metade da aceleração A1. Então, vamos em frente. Vamos calcular o tempo. Vamos comparar os tempos? Bom, para isso, se eu conhecer como os movimentos são uniformemente variados, o deslocamento aqui é conhecido, h. O deslocamento aqui também é conhecido, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Se o cateto oposto vale h, a hipotenusa, como esse cara está de frente para um ângulo de 30, o seno de 30 vale meio. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cateto oposto a um ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Bom, então a hipotenusa, que é toda essa rampa aqui, é o dobro do cateto oposto. Então isso aqui vale 2h. Então qual o deslocamento do bloco 1? h. Qual o deslocamento do bloco 2? 2h. Então nós sabemos os deslocamentos, sabemos as acelerações e queremos saber os tempos. Vamos usar a função horária de deslocamento, com velocidades iniciais igual a zero. Então, o deslocamento do bloco 1 vai ser a velocidade inicial do bloco 1, que é 0, vezes t, mais metade da aceleração do bloco 1 vezes t ao quadrado. Todo mundo conhece essa função horária. Qual foi o deslocamento do bloco 1? h. Qual é a aceleração do bloco 1? g, queda livre. Então, quanto tempo ele vai levar para percorrer esse h, para chegar lá embaixo? Muito bem. No lugar do delta S1 entra o H, no lugar do A1 entra o G. Então, esse 2 passa multiplicando o H e esse G passa dividindo. Então, T1 ao quadrado é 2H sobre G. Então, quem é T1? Raiz quadrada de 2H sobre G. Então, esse é o tempo que o bloco 1 leva para cair. Agora, vamos calcular o tempo que o bloco 2 leva para cair. Como o movimento é uniformemente variado e eu sei os deslocamentos e as acelerações, vou usar a mesma expressão para o bloco 2, lembrando que ele parte do repouso. Então, como é que ficaria o ΔS para o bloco 2? ΔS do bloco 2 é a velocidade inicial do bloco 2, que é 0 vezes o t, vai dar 0, mais metade da aceleração do bloco 2, vezes o tempo que ele leva ao quadrado. Como a aceleração dele é g sobre 2, então a aceleração do bloco 2 é g sobre 2 sobre 2. Isso aqui vai ficar g sobre 4. E qual é a distância que ele percorre? Lembrando aqui, ó, se o cateto oposto a um ângulo de 30 vale h, a hipotenusa tem que valer 2h. Então, o deslocamento sofrido pelo bloco 2 vai ser igual a 2h. Então, teremos 2h igual a g sobre 4, t2 ao quadrado. 4 vezes 2, 8h sobre g. Então, t2 ao quadrado é 8h sobre g. Só que a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, é o mesmo que 4 vezes 2. Esse 4 sai da raiz como 2 e lá dentro vai sobrar o quê? 2h sobre g. Mas quem é 2h sobre g? Lembra? Quem é esse 2h sobre g aqui? É o tempo gasto pelo bloco 1. Isso quer dizer que o bloco 2 vai levar 2 vezes mais tempo para chegar aqui embaixo. Então, a primeira afirmativa é falsa. Tá? Eles não chegam ao mesmo tempo. O bloco 1 chega mais rápido. Chega primeiro, né? Chega mais rápido. Então, se vai chegar com a mesma velocidade é outra história. Né? Uma velocidade ou menor é outra história. Então, o bloco 2 vai levar 2 vezes mais tempo para chegar na base da rampa. Então, T2 é 2 vezes T1. Então, o bloco 1 chega primeiro. O bloco 2 chega 2 vezes mais tarde.
Muito bem. Agora vamos ver a segunda afirmativa. O módulo da aceleração do bloco 2 é metade do módulo da aceleração do bloco 1. De fato, aqui a aceleração do bloco 2 é igual a g sobre 2. A aceleração do bloco 1 é g. Então, nós já descobrimos isso. A aceleração do bloco 2 é metade da aceleração do bloco 1. Num plano inclinado de 30 graus, a aceleração é metade da aceleração da gravidade. Essa afirmativa é verdadeira. Terceira afirmativa. Os módulos das velocidades dos blocos imediatamente antes de atingir o nível do solo são iguais. Ué, esse cara chegou primeiro, esse chegou mais tarde, mas será que as velocidades são iguais? Vamos ver. Bom, como eu tenho os deslocamentos e tenho as acelerações e sei que eles partem do repouso, podemos pensar na equação de Torricelli. A velocidade final é igual à raiz quadrada da velocidade inicial, que é zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, a velocidade do bloco 1, quando ele chegar aqui embaixo, é a raiz quadrada de 2 vezes a sua aceleração, que é g, vezes o deslocamento sofrido, que é h. Então, quanto vai valer a velocidade V1? Raiz de 2gh. Também pode ser obtido pela conservação de energia. Então, a velocidade do bloco 1, que parte do repouso, quando ele chega aqui embaixo, é raiz de 2gh. Agora vamos calcular a velocidade com que o bloco 2 chega aqui embaixo. Né? Vamos lá, também vamos usar a equação, expressão conhecida como expressão de Torricelli ou equação de Torricelli. Quem seria o V2? V2 é a raiz quadrada de 2 a 2 ΔS2. Mas quem é o A2? G sobre 2. E quem é o ΔS2? Lembrando, tudo aqui vale 2H. Então vai ficar 2 vezes G sobre 2, 2 cancela com 2, vezes 2H. O que é que deu aqui dentro da raiz? G vezes 2 vezes H, ou raiz de 2GH. Ou seja, a velocidade com que o bloco 2 chega aqui embaixo é igual à velocidade com que o bloco 1 chega aqui embaixo. Então eles chegam com a mesma velocidade, embora o bloco 2 chegue mais tarde. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai chegar com a mesma velocidade que o bloco 1 chegou. Isso pode ser visto pela conservação de energia. Os dois partem do repouso. Como não tem atrito, as massas são irrelevantes pela conservação de energia. A energia potencial gravitacional mgh, massa de qualquer um deles, vai ser igual à cinética quando chegar lá embaixo. mv ao quadrado sobre 2. Não importa as massas. A massa de um, as massas se cancelam. Então, quem é V? Esse 2 passa multiplicando. A velocidade com que ambos chegam na base é raiz de 2 vezes G vezes H. Portanto, independe das massas dos corpos. Então, por isso que deu a mesma coisa usando aqui em termos de cinemática. Então, essa terceira afirmativa também é verdadeira. Então, a velocidade final V2 é igual à velocidade final V1. Então, teremos solução. A primeira afirmativa é falsa. Eles chegam em tempos diferentes, ou seja, o 2 chega num tempo 2 vezes maior que 1. Então, se 1 leva 1 segundo, 2 leva 2 segundos. Segunda afirmativa, T2 é dobro de 2T1. Segunda afirmativa, ela é verdadeira. O módulo da aceleração do bloco 2 é metade do módulo da aceleração do bloco 1. Aceleração é G de 2, é G seno 30, porque ele está no plano inclinado sem atrito. Seno de 30 é meio, então é G sobre 2. Como G é a aceleração do bloco 1, a aceleração do bloco 2 é metade da aceleração do bloco 1. Afirmativa verdadeira. E como acabamos de confirmar, a afirmativa 3 também é verdadeira. A velocidade do bloco 2 é igual à velocidade do bloco 1. As velocidades finais são iguais, independem das massas. Então, temos apenas 2 e 3 como afirmativas corretas. Gabarito letra D. Beleza, pessoal? Vamos lá. Questão 16. Seja uma carga elétrica colocada em repouso em uma determinada região. Considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Na presença unicamente de um campo elétrico, a carga se moverá na direção paralela a esse campo. Será verdade? Vamos ver. Bom, se eu pegar aqui um campo elétrico uniforme, uma carga positiva vai se mover paralelamente ao campo no mesmo sentido do campo. Uma carga negativa vai se mover paralela ao campo em sentido contrário do campo. Então, essa afirmativa é verdadeira. Cargas elétricas em campos elétricos, a partir do repouso, deslocam-se paralelamente ao campo. Cargas positivas no mesmo sentido, cargas negativas em sentidos opostos. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Segunda afirmativa. Na presença unicamente de um campo magnético, a carga se moverá na direção perpendicular a esse campo. Pessoal, a carga não está inicialmente em repouso. A força magnética sobre uma carga elétrica
só é diferente de zero quando a partícula está em movimento. Então, se ela está inicialmente em repouso num campo magnético, ela vai continuar em repouso. Então, essa afirmativa é falsa. Por quê? Se tivermos um campo magnético, uma carga Q, de massa m, se movendo com velocidade v segundo o ângulo θ com o campo magnético, a força magnética é dada pelo módulo de Q, vezes o módulo de v, vezes o módulo de b, vezes o seno do ângulo entre a vetor velocidade e o vetor campo magnético, ou seja, a força de Lorentz. Se v é igual a zero, se a partícula está em repouso e eu ligo o campo magnético, ela vai continuar em repouso, porque se v for zero, a força magnética é zero. Nossa afirmativa é falsa, tá? Na presença de um campo magnético exclusivo, a carga se moverá. Não, se ela está inicialmente em repouso, como diz o enunciado, ela vai continuar em repouso, porque a força magnética só atua em cargas elétricas em movimento. E esse movimento tem que ser transversal ao campo. Se for paralelo ou antiparalelo, a força continua valendo zero. Tá? Muito bem, então essa segunda afirmativa é nula. Terceira e última afirmativa. Na presença de uma diferença de potencial elétrico, a carga irá se mover necessariamente no sentido do maior para o menor potencial. É claro que não, pessoal. Vai depender do sinal da carga. Se eu tenho um campo elétrico uniforme, por exemplo, eu tenho aqui duas equipotenciais, uma equipotencial VA, perpendicular ao campo elétrico, e uma outra equipotencial à direita. Quer dizer, quando eu vou no mesmo sentido do campo, o potencial elétrico diminui. Tá? O potencial ele diverge de uma distribuição positiva e a ponta converge para uma distribuição negativa. E na medida que eu vou a favor do campo, eu vou para potenciais cada vez menores. Cada vez que eu vou contra o campo, eu vou para potenciais cada vez maiores. Tá? Então, considerando essa equipotencial num valor VA, uma equipotencial VB à direita de VA, no mesmo sentido do campo, vai ter um valor menor. Então, se eu tiver uma carga positiva, cargas positivas movem-se a favor do campo rumo a potenciais menores, onde elas encontram o mínimo da energia potencial elétrica. E cargas negativas movem-se contra o campo elétrico rumo a potenciais maiores. Então, para onde a carga vai se mover, a potenciais maiores ou potenciais menores, isso vai depender do sinal da carga. Então, por isso, essa afirmativa é falsa. Então, quais são as afirmativas corretas aí? Então, cargas positivas para potenciais menores, cargas negativas para potenciais maiores, afirmativa falsa. Então, gabarito A. Apenas a afirmativa 1 é correta. Tá? Muito bem. Questão 17. Um feixe de luz se propagando no ar encontra perpendicularmente uma camada de material transparente de espessura L igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 metros, quer dizer, 1,5 milímetros. O índice de refração do material é N igual a 2. Calcule em segundos o tempo necessário para o feixe de luz atravessar o material, dado aqui a velocidade da luz no vácuo, que é o seu valor máximo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então a solução é a seguinte, nós temos um feixe de luz que incide perpendicularmente, tá, a uma camada de material transparente de índice de refração N igual a 2, de espessura L. Como a incidência é normal, é perpendicular à superfície de separação, ele entra com velocidade V1, tá, e passa para o outro meio, na mesma direção, sem mudar a direção, porque o ângulo de incidência é zero, sendo de zero é zero, então o ângulo de refração também é zero. Então ele segue em linha reta. Tá? E depois emerge para o meio original com a mesma velocidade V1. Então, para eu saber quanto tempo ele leva para percorrer essa distância L que foi dada, tá? Eu preciso da velocidade com que ele se propaga nessa região. Então, eu preciso do valor de V2. Quem é V2? É a velocidade da luz num meio cujo índice de refração é 2. Isso significa que nesse meio a luz é 2 vezes mais lenta do que no vácuo. Então, vamos lá. Índice de refração absoluto de um meio é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é o seu valor máximo, e a velocidade da luz no meio. Então, o índice de refração diz quantas vezes a velocidade da luz nesse meio é menor do que o valor máximo, que é no vácuo. Então, como eu quero saber o valor de V, o V vem para cá, multiplicando, e o N vem para cá, dividindo. Então, a velocidade no meio 2, que eu estou chamando aqui de V2, né, velocidade V2, no meio transparente é C sobre o N desse meio. Bom, o C vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E o N desse meio vale 2. Portanto, como já sabíamos, a velocidade nesse meio é metade da velocidade da luz no vácuo. 1,5 vezes 10 a 8.
Então, se eu já sei a velocidade com que ele se move, já sei o espaço percorrido, considerando que essa velocidade é constante, eu posso usar a fórmula da velocidade média. V é ΔS sobre ΔT, ou ΔT é ΔS sobre V, sendo que o ΔS é a distância percorrida, que é a espessura da camada. Então, ΔT vai ser a espessura da camada, que é o deslocamento sofrido, L, dividido pela velocidade da luz dentro desse meio, V2, 1,5 vezes 10 a 8. Só fazer a continha agora. L vale 1,5 vezes 10 a menos 3, e V2 vale 1,5 vezes 10 a 8. Como isso aqui está em metros, isso aqui está em metros por segundo, o metro cancela com o metro, a resposta tem que estar em segundos. Né? Então, 1,5 por 1,5 vai dar 1. 10 a menos 3 dividido por 10 a mais 8, repito a base, 10, e subtraio os expoentes, numerador menos denominador. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3 menos 8, que vai dar 1 vezes 10 a menos 11 segundos. Então, vai levar aqui 1 vezes 10 a menos 11 segundos para atravessar uma camada de 1,5 milímetro. Então, o gabarito aí, letra C. Beleza, é isso aí, pessoal. Com isso, então, encerramos aí a resolução da prova da PUC, Ciências da Natureza, as questões de Física, grupo 3, vestibular 2019. Até a próxima prova, até a próxima resolução. Bons estudos e boa prova para todos. Tchau, tchau, gente. Um abraço.